Exemplos de perguntas que você não deve fazer. Primeiro, quais são os benefícios da empresa? Segundo, qual é a carga horária dessa posição? Terceiro, a vaga é remota? Quarto, o que você espera da pessoa que vai ser contratada para essa posição? Quinto, qual é o salário dessa vaga? Pior de tudo é quando eu vou entrevistar uma pessoa e faço esse tipo de pergunta e a pessoa nem sabe o que perguntar. Nesse vídeo eu vou te dar 5 conselhos de como que você pode fazer boas perguntas no final da entrevista e vou te dar 3 exemplos de perguntas que eu sempre faço. E no final, como você já sabe, eu vou deixar uma dica bônus para quem assistiu o vídeo por inteiro. Eu sou o Rick, eu sou especialista em recrutamento e seleção e esse aqui é o Rick Carreira, o canal para ajudar você a ter uma carreira rica de histórias. Primeiro conselho, vá para a entrevista já sabendo quais perguntas você pode tirar. O conselho que eu dou para todo mundo é ter um banco de perguntas em que você pode tirar ao longo de todo o processo seletivo. Uma coisa que eu recomendo é você analisar quantas etapas vão ter no processo seletivo, quantas entrevistas você vai passar e para cada entrevista você construa um banco de perguntas aí com 3 perguntas para cada entrevista. Então digamos que você está no processo seletivo aí, em que nesse processo seletivo vão ter 3 entrevistas. Nesse caso, o que eu recomendo para você é que o banco de perguntas tem aí 3 vezes 3, 9 perguntas. Se você tiver em um processo seletivo com 5 etapas, 3 vezes 5, 15. Se você tiver com 10 etapas, 3 vezes 10, 30 perguntas que você pode fazer ao longo de todo o processo seletivo. Segundo conselho, faça perguntas sobre pontos que são relevantes para você mudar de vaga, para você mudar de empresa. Por exemplo, para mim, 3 pontos que normalmente são mais relevantes é entender sobre o modelo de negócio da empresa. O segundo ponto é sobre a liderança, a minha liderança que eu vou ter, caso eu me candidate para a posição. E o terceiro ponto é a cultura da empresa. Como é que as pessoas agem, quais são as coisas que são proibidas dentro da empresa, o que eles valorizam dentro da empresa. Então, normalmente, quando eu faço o processo seletivo, eu já sei que esses são os 3 critérios principais para mim. Então, eu sempre tento construir perguntas que são relevantes para eu poder escolher se faz sentido ou não eu poder participar desse processo seletivo. Porque o processo seletivo, ele é uma via de mão dupla. Não é só a empresa que está escolhendo a gente, o candidato. O candidato também está escolhendo a empresa. Por isso que é extremamente importante que você pense em quais perguntas que você pode fazer, que são critérios relevantes para você. Terceiro conselho, faça perguntas que mostrem qual é a sua senioridade atual. Por exemplo, quando eu estou entrevistando uma pessoa para uma vaga júnior, normalmente eu espero que a pessoa faça perguntas sobre benefícios, carga horária. São coisas que no início de carreira são importantes, então eu até aceito se a pessoa fizer esse tipo de pergunta. Mas, se eu estou entrevistando uma pessoa do nível sênior e a pessoa faz esse tipo de pergunta, eu já vejo que talvez ela não tenha o nível de senioridade que eu espero para a posição que eu estou contratando. Então, pessoas aí que estão no nível mais de pleno, de sênior, tente fazer perguntas sobre a visão de negócio da empresa, quais são os planos futuros. Acho que esse tipo de pergunta pode ajudar você a mostrar que você tem um nível de senioridade acima até do que seus concorrentes. Então, faz esse tipo de pergunta. E aí, uma dica bônus dentro desse terceiro conselho é tente fazer perguntas em que um slide não te responderia. Você pode estar meio confuso, né? Pô, Rick, o que significa isso? Eu não entendi muito bem que um slide não responderia. Então, por exemplo, se você fizer uma pergunta de quais são os valores da empresa, poxa, isso é uma coisa que provavelmente um slide ele conseguiria responder para você, o site da empresa conseguiria responder para você. Quais são os benefícios da empresa? O site da empresa, a descrição da vaga pode ter esse tipo de informação. Então faça perguntas que mostrem um nível de curiosidade maior, em que um slide, um e-mail não poderia responder essa sua pergunta. E aí, um parênteses aqui para você que é recrutador. Por favor, recrutadores, tentem aí mandar o máximo de informações possíveis para os candidatos para que eles possam fazer perguntas mais complexas depois aí da entrevista. E não ficar fazendo esse tipo de pergunta que um simples slide, um site, um e-mail poderia estar respondendo. Quarto conselho, entenda quem é a pessoa que vai te entrevistar e veja dentro do seu banco de perguntas qual é a melhor pergunta para fazer para aquela pessoa. Então, por exemplo, você está sendo entrevistado por um recrutador. Provavelmente, o recrutador ele não vai saber todas as tecnologias que são utilizadas dentro da área, não vai saber informações mais específicas do dia a dia, da rotina daquela posição. Talvez, para o recrutador, o melhor seria você fazer perguntas sobre a cultura da empresa, porque aí o recrutador ele está dentro do time de RH, ele está dentro do time de People, e ele pode te falar um pouquinho mais de como é a cultura. Não uma lista de valores, e sim quais são os comportamentos que são esperados dentro da empresa e os que não são esperados. Então talvez para um recrutador faça mais sentido você fazer esse tipo de pergunta. Mas,
Se você estiver sendo entrevistado por um gestor, por um líder da vaga, aí sim pode fazer sentido você fazer perguntas sobre o dia a dia, quais são as tecnologias, qual é o desafio específico daquela posição, quais são os OKRs e metas que estão mais difíceis aí de serem batidos. Acho que isso pode fazer mais sentido para aquela pessoa. Então, sempre, o meu quarto conselho para você é adapte a sua pergunta para a pessoa que está te entrevistando. Não adianta fazer perguntas mega complexas aí para um recrutador só para sair bem na fita, para você dizer, poxa, eu sou super senior aqui, vou fazer uma pergunta que o recrutador não vai saber responder. Não faz sentido, tá? Entenda que é a pessoa que está te entrevistando e faça uma boa pergunta para essa pessoa. E antes de falar o quinto conselho e antes de falar meus 3 exemplos e a dica bônus, eu queria fazer só um pedido. Curta esse vídeo. Se você ficou até aqui, realmente você deve ter gostado do conteúdo até aqui. Vai ter mais, tá? Então não sai do vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. A gente está com a meta aí de bater 1000 inscritos até o final do ano de 2023. Acho que sua inscrição pode ajudar bastante, tá bom? E o meu quinto e último conselho para você é: comece perguntando para a pessoa quanto tempo ela tem para poder responder as suas perguntas. Aqui a gente não quer atrapalhar a agenda de ninguém, né? Então, você sabe ali que a entrevista tem, digamos, 1 hora, faltam 10 minutos para você poder finalizar o tempo ali da entrevista. Pergunte para o recrutador se esse é o tempo que ele tem realmente para poder responder as suas perguntas, se ele consegue ficar um pouquinho mais, se ele precisa sair mais cedo. E a partir desse tempo que a outra pessoa vai dizer para você, você vai priorizar as suas perguntas. Começa sempre pelas perguntas que são mais importantes, entendendo que é a pessoa que está te entrevistando, e aí, se sobrar tempo, você vai fazendo outras perguntas. Mas já deixa aí o banco de perguntas preparado e sempre comece perguntando quanto tempo que a pessoa tem para poder responder as suas questões. E agora eu vou te falar quais são os 3 tipos de perguntas que normalmente eu sempre faço quando eu estou sendo entrevistado. Mas antes de falar quais são essas perguntas, se vocês quiserem, podem comentar aqui nesse vídeo alguma pergunta que você normalmente faz, que você tem dúvida se faz sentido ou se não faz sentido você fazer. Comenta aqui esse tipo de pergunta, tira suas dúvidas comigo que eu vou estar respondendo cada comentário, tá bom? O primeiro tipo de pergunta que eu sempre faço é: o que mais te motiva dentro da empresa? E o que mais te desmotiva? O intuito dessa pergunta é você criar uma relação com a outra pessoa que está te entrevistando. E além disso, você vai ver se a pessoa consegue trazer realmente pontos que são relevantes para você. Se a pessoa ela se motiva com um ponto que você também se motiva, talvez você fique cada vez mais motivado com a oportunidade, com a vaga, com a empresa em si. Mas se ela falar um ponto ali que te desmotiva, que também te desmotiva, talvez seja um ponto de alerta para você parar. Opa, será que faz sentido eu realmente continuar o processo seletivo? Será que faz sentido eu aceitar essa proposta? Então, é uma pergunta que normalmente eu faço para entender o senso crítico das outras pessoas que estão dentro da empresa e se elas conseguem ser transparentes comigo, com os pontos positivos e os pontos negativos da empresa. Nenhuma empresa é perfeita, nenhuma vaga é perfeita, e está tudo bem. Mas é importante que as pessoas elas sejam transparentes para que a gente possa tomar a melhor decisão, se faz sentido ou não aceitar aquela vaga. O segundo tipo de pergunta que eu sempre faço é: quais são as metas do time hoje? Quais são os maiores desafios que o time tem hoje? Isso mostra que você tem um foco em resultado. Você não está na entrevista ali só para poder descrever competências ou caiu ali de paraquedas, caiu por acaso. Você está ali porque você quer realmente resolver um problema que a empresa tem. Você quer bater as metas que a empresa tem. Então, quando você faz esse tipo de pergunta, você já mostra para o recrutador, para o gestor, que você é uma pessoa que está ali focada para resolver o problema, que você pode ser a pessoa certa na hora certa para aquela pessoa, para aquela posição. Então faça esse tipo de pergunta, acho que você pode ganhar pontos positivos com isso. E além disso também, né, você pode ter uma análise crítica se realmente faz sentido você continuar naquela posição. Se forem metas muito audaciosas, que você perceba que, poxa, fica muito difícil bater essas metas, talvez seja melhor você ir para uma outra empresa, ir para uma outra vaga. Não que você tem que buscar metas fáceis, tá? Não é isso. Mas existem muitas empresas que colocam metas lá na lua, que não fazem muito sentido e acabam que você vai ser cobrado por isso. Então é importante que a empresa ela consiga definir boas metas para os empregados, para as pessoas que estão trabalhando, e esse tipo de pergunta você pode analisar se a empresa ela consegue definir boas metas também. E o terceiro tipo de pergunta que eu normalmente faço é: quais são os riscos que a empresa tem hoje? Quantos concorrentes a empresa tem hoje? Como é que estão esses concorrentes em relação ao mercado? Isso mostra que você tem um senso crítico em relação à macroeconomia,
a tudo que a gente está passando. A gente não está passando por um momento fácil, a gente está passando por uma crise, várias demissões em massa, vários layoffs estão acontecendo aí dentro das empresas. Então é importante que você garanta que você vai dar um passo que faz sentido para a sua carreira e vai entender se a empresa consegue ser transparente com você, com os riscos, em relação aos concorrentes, e aí você vai poder tomar uma decisão se faz sentido ou não aceitar aquela proposta. E a dica bônus para você que ficou até aqui é: seja objetivo. Faça perguntas objetivas nesse momento final da entrevista. Não é o momento de fazer perguntas aí de 2, 3 minutos, se delongar aí na sua fala. É o momento de exercitar a sua escutativa. É o momento do recrutador, do gestor, do time falar, não você. Então você tem que ir anotando, faz a pergunta, vai anotando para você poder ganhar pontos também e mostrar que você consegue ter uma escutativa. Você não só faz boas perguntas, mas você também consegue entender quais são os pontos que estão falando aí para você, tá bom? E aí, para finalizar, no final, se não der tempo de você fazer todas as suas perguntas, pergunte para o recrutador, para o gestor, se você pode enviar mais dúvidas por e-mail. Isso só se você tiver mais dúvidas mesmo que você queira sanar, tá? Então, faça esse tipo de pergunta para ver se a pessoa tem abertura aí para responder as suas dúvidas pós-entrevista. Acho que você pode ganhar, sim, pontos positivos com isso. E por hoje é isso. Se você ficou até aqui, você com certeza curtiu o conteúdo desse canal, então curta aqui. Comenta quais tipos de perguntas que vocês normalmente fazem, que vocês têm dúvida, se faz sentido, se não faz. Se inscreve nesse canal, ajuda a meta aí de 1000 inscritos, por favor. E a gente vai deixar outras sugestões de vídeos também para vocês poderem assistir. A gente tem uma playlist aqui no canal só com dicas de entrevistas de processo seletivo, acho que pode ajudar bastante. E eu espero que a gente juntos possa fazer aí uma carreira rica de histórias. Tchau, tchau!